Olá pessoal, bom dia a todo mundo, bom dia ao pessoal aí da Talentos Produções, bom dia a todo mundo, aos seguidores. Estamos aqui com mais um Doutora Elise Explica. E hoje nós temos um tema super importante e pouquíssimo lembrado e valorizado pelos artistas e pelo meio musical, que são as marcas, tá? Vamos falar um pouquinho das marcas. E aí, gente, existe muita confusão em primeiro lugar sobre o que é marca e também sobre como que registra e qual que é a importância disso aí para a vida do artista, tá? Pessoal, o que é marca? Marca é o nome que se dá, tá, para um produto ou um serviço no mercado, ok? É um nome que pode ser ou não acompanhado de elementos estéticos. Então, esse nome pode ou não ser acompanhado de um tipo de letra específico que a gente chama de tipografia, pode ou não ser acompanhado de um desenho, né? Uma figura, uma imagem, de cores, tá? E aí esse conjunto de elementos a gente dá o nome de marca, ok? Bom, e o que a marca tem a ver, né, com o meio artístico, que é o meio que a maioria de nós aqui no canal da Talentos atuamos? Bom, como as marcas podem ser de produtos ou de serviços, as marcas podem assinalar serviços artísticos, ou seja, existe uma classificação internacional de marcas que o Brasil adota. E nesta classificação existem várias classes de produtos ou de serviços. E uma classe importante de serviços é a classe de serviços artísticos. Então olha que bacana, é a chamada classe 41. Ela abrange todos os serviços relacionados à música, inclusive o das bandas e cantores, no sentido da interpretação musical. Ela também abrange todos os serviços ligados à cultura, como, por exemplo, a produção musical, a produção artística em geral, o trabalho das editoras, né, sejam elas musicais ou literárias, o trabalho da indústria em geral, né, digamos assim, a indústria do entretenimento está lá prevista também, tá? Nessa classe. Também a organização de eventos, a organização de shows, né, de seminários, de eventos tanto científicos quanto culturais. Então é uma classe, pessoal, bastante abrangente que vai aí registrar todas as marcas de serviços artísticos, ok? Então todo mundo que atua na área da cultura pode ter uma marca nesta classe de serviços junto ao INPI. Quem é o INPI? O INPI, o chamado Instituto Nacional da Propriedade Industrial, é o órgão que faz hoje no Brasil o registro das marcas. Ele confere àquele titular da marca, é assim que a gente chama, né? A pessoa que detém a marca, ele confere uma exclusividade a esse titular. Ele diz que somente aquele titular pode usar aquela marca em todo o território nacional, por um determinado período, que normalmente é de 10 anos, sendo renováveis a cada 10 anos, tá? Então, muito interessante isso, porque a gente percebe que, uma vez que você consegue registrar a marca, você vai ter aquela marca pelo prazo de 10 anos e após esses 10 anos continuou usando a marca, você pode renovar por mais 10 anos e assim sucessivamente. Para que eu vou querer ter a minha marca artística, tá? Então, em primeiro lugar, para gravar com o meu público-alvo, com as pessoas que me conhecem, o meu nome, o modo como eu sou conhecido, né? As marcas têm o poder de, na medida em que a pessoa bate o olho naquela marca, ela já associa aquela marca àquele artista, ou àquela produtora, ou àquela empresa, ou àquele empreendimento, né? Então, é importante que aquela pessoa física ou jurídica, né, que ela tenha uma identidade visual, e a marca garante isso. E ela garante também que outras pessoas não vão utilizar uma identidade visual parecida ou semelhante e vão causar uma confusão no público-alvo, né? Essa coisa das marcas, gente, ela é muito, muito importante. Normalmente as bandas registram o nome da banda como marca. Às vezes é uma marca que nem tem um elemento estético, mas tem um nome forte. Então você pega aquele nome, registra lá no INPI como marca daquela banda, né? Ou daquele artista, pode ser também um cantor individual, tá? Ele pode registrar a marca dele e aí ninguém mais pode utilizar aquela marca, tá? Tem um caso super interessante que
que aconteceu, tá? Com o Jota Quest, lá no início da carreira dele. E a gente pode contar, porque esse caso é público, é notório, é um exemplo de gestão de marca que vale a pena ser compartilhado para que outros artistas também não corram esse risco, né? Quando o Jota Quest, lá no início da carreira, começou a atuar, tá? Ele tinha o nome de Johnny Quest. Eu não sei se é Johnny Quest ou Jay Quest, acho que era Johnny Quest mesmo. Independentemente, tá? O que aconteceu? Eles começaram a atuar com esse nome e receberam uma notificação, tá? Da Hanna-Barbera, do Hanna-Barbera, né? Que é o autor do desenho Johnny Quest, é um desenho antigo, né? Talvez ele não seja da geração de todo mundo, mas os mais antigos da minha geração vão se lembrar, tá? Então o Johnny Quest é um desenho dos estúdios de Hanna-Barbera, né, nos Estados Unidos, e os estúdios notificaram Jota Quest em Belo Horizonte, vejam só, banda ainda pequena na época, porque estava começando, tá? Notificaram a não utilizar o nome Johnny Quest, porque era o nome de um desenho, ou seja, de uma obra protegida por direito autoral. Então as marcas não podem violar direito autoral. E aí o Johnny Quest, a banda Johnny Quest, então recentemente feita, né, o Jay Quest, ficou com esse problema, tá? E aí, o que a gente vai fazer, né? Na época, a banda encontrou uma solução muito inteligente, né? Com certeza houve ali um estrategista aí de marca atuando junto a eles, e eles transformaram o nome Johnny Quest em Jota Quest, tá? Por que foi inteligente? Porque o J, a sonoridade J, não diz nada em língua inglesa, né? Língua inglesa não tem essa significação. J é uma expressão brasileira. Na verdade, a letra J em inglês, o som dela é J, né? Então, ao colocar Jota Quest, a banda conseguiu criar uma nova identidade de marca para o grupo musical, né? Porque o J se tornou algo novo, tá certo? Então, pessoal, esse é um exemplo de como que é possível fazer aí, tá? Uma gestão de marca eficiente. A banda alterou o nome, manteve a identidade e aí conseguiu adotar um nome que passou a não ter conflito com uma obra autoral protegida nos Estados Unidos. Aí vocês vão falar, nossa, mas como é que Hanna-Barbera lá nos Estados Unidos teve conhecimento a respeito de uma banda aqui de Minas, de Belo Horizonte, né, onde eu estou agora, de onde eu estou transmitindo aqui para vocês, que estava iniciando as suas atividades. Gente, neste mundo globalizado que nós vivemos, nada passa despercebido, nada, tá? Então, nós vivemos um momento em que o mundo se vê, né, e enxerga os outros. Então, na hora de criar uma marca, o titular, né, o artista, a produtora cultural, tem que tomar muito cuidado com as lesões de direitos de terceiros. Não se pode utilizar uma obra autoral, tá? Como marca, porque isso agride, né, os direitos de terceiros. Tô vendo aqui a presença do Padre Fábio. Muito obrigada, viu, Padre, pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui na nossa live, né? Uma grande honra. E eu tô vendo aqui que vários seguidores estão pedindo a bênção aí ao Senhor, né? Muito bom. Então, pessoal, o Tom tá até colocando aqui, ó, temos que tomar bastante cuidado com isso, que eu já vi muitas batalhas judiciais. Sim, tá? Sim. Então, existem muitas batalhas judiciais pelo nome de uma determinada marca, né? Existe isso. Então, pessoal, primeira coisa, tem que se saber que o registro da marca é muito importante. Ele confere uma identidade artística para aquele artista, para aquela produtora, para aquele empreendimento, tá? Ele tem que aquele nome que vai ser registrado como marca vai ter que pertencer a uma classe de atividades. E aí eu estou sugerindo a classe 41, que é a classe de serviços artísticos, que vai englobar o que a maioria de nós aqui faz, sem prejuízo de poder registrar também, por exemplo, numa classe de produtos, né? Para quem transforma esses serviços artísticos em produto. Então a minha banda lançou uma camiseta, ok? Então essa camiseta é um produto, então tem uma classe de produtos diferente e eu posso proteger aquela marca naquela classe também. Não tem problema nenhum, tá? Mas em princípio,
Em princípio, a principal classe é a 41 de serviços artísticos. Quem pode registrar uma marca? Pessoa física ou jurídica? Então, tanto a empresa pode registrar e vai precisar apresentar o seu contrato social para provar que atua naquela área de atividades, tá? Então, pode ser uma editora musical, pode ser um empreendimento, né? Uma banda que é um coletivo e pode ser uma empresa. Qualquer empresa na área cultural pode. Mas as pessoas físicas também podem. Então, os artistas em si, eles, pessoas físicas, podem registrar a marca dos seus serviços artísticos. Vão precisar apenas do seu CPF, vão precisar do nome, né, com ou não elementos estéticos, vai ficar a critério do artista saber se ele vai registrar uma marca que é simplesmente o nome, tá? Ou é também elementos estéticos. E olha que bacana, o artista pode registrar o nome dele como marca, ok? Então, o nome natural dele pode se tornar a marca dele, ok? Desde que esse nome esteja livre no INPI. Então, o INPI, volto a repetir, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial e é o órgão público que faz o registro das marcas, e a única coisa que ele exige, tá, é que realmente esteja livre aquele nome lá no INPI. Então, é preciso fazer uma busca no site do INPI, tá? E lá no site do INPI vai ter lá então a relação das marcas que já foram registradas ou estão em processo de registro, e a marca pretendida tem que ser diferente das marcas que estão lá. Então, pessoal, fica uma dica aí muito importante para os artistas. Façam a busca no INPI, verifiquem se o nome de vocês, o nome artístico de vocês está livre. Se estiver livre, registrem o nome de vocês, ok? Registrem o nome de vocês, como pessoas físicas mesmo, como marcas de serviços artísticos, para impedir que outras pessoas utilizem esse mesmo nome como marca e causem uma confusão no mercado, uma concorrência desleal, né? E uma confusão junto ao público de vocês, né? Aos fãs. Tá? E isso é uma dica também para as produtoras, para as empresas da área cultural, né? Que lidam aí com a vida e a carreira dos artistas. A marca, gente, ela se torna um bem daquele titular, um bem mesmo, um bem que pode inclusive ser objeto, numa eventual falência da empresa, pode ser objeto de venda, tá? Para apuração de valores, para pagar as dívidas da empresa. Tamanha é a importância dessa marca. Tá? Então, ela se torna uma propriedade daquela pessoa física ou jurídica que a registrou. Então, é super importante se preocupar com isso. Tá? Então, a gente vê muitas disputas de marca no mercado. O Tom, mais uma vez, colocando pra gente aqui, ó, principalmente de quem compõe músicas, né? Torna-se necessário registrar a sua música. Essa sua pergunta, Tom, ela é super importante para poder fazer uma outra distinção. As pessoas confundem muito direito autoral com direito marcário, direito sobre marca, tá? Então, veja bem, a marca, ela é o nome do artista ou o nome da empresa, ok? Que pode ou não ter um elemento estético associado a esse nome, e o registro é feito no INPI. Suponhamos que seja então um compositor. As músicas dele serão marcas? Não, as músicas dele são obras autorais, são criações do campo da arte, da cultura, e que vão ter a proteção dentro do direito autoral, não dentro do direito marcário, tá? Então, aquele compositor, autor daquelas músicas, ele pode e deve fazer registro das suas músicas com qualquer forma de registro que produza uma prova com data, tá? Então as pessoas usam muito mandar a letra daquela música para a Biblioteca Nacional, né? Porque a Biblioteca Nacional faz lá um registro, ela faz o registro de qualquer documento e te manda um protocolo com data. E essa data comprova que desde aquele momento aquela obra é considerada como sua. Ok? É uma possibilidade. Outra possibilidade é levar essa música, essa letra dessa música a registro num cartório desses de registro de documento que toda cidade tem, tá? E registrar ali, porque ali o cartório vai atribuir uma data e essa data comprova que todo uso a partir daquela data vai ser considerado cópia daquela obra. Então a gente entrou aqui um pouquinho na seara do direito de autor, só para poder esclarecer aqui a dúvida do Tom e para fazer essa separação, tá? Depois a gente pode fazer uma outra live sobre direito autoral, onde a gente vai explicar direitinho como funciona esse processo de registro, tá? Eu vou botar isso na pauta porque acho que isso também é super importante e pouquíssima gente sabe fazer esse processo de registro, né? Mas por hora
É importante saber isso, né? Então o Tom tá colocando aqui, ó, isso mesmo, as músicas são direito autoral, né? E quem quiser usá-las tem que pedir autorização. E as marcas também, viu, Tom? Quem quiser utilizar uma marca registrada tem que fazer um processo que se chama licenciamento de marca. Tem que pagar ao titular, tem que assinar um contrato, tá? E o titular da marca, né, o proprietário, pode cobrar ou não por esse uso, pode ser um uso gratuito ou remunerado. E esse licenciamento vai dizer em que contexto que a marca vai ser utilizada. Gente, o direito de marca é tão importante que a lei que regula esse direito, que é a 9279, tá, de 96, ela fala que marca tem reputação. Ou seja, ninguém pode infringir a reputação da marca. Sabe o que é isso? É aquela situação em que a pessoa usa a marca de outra pessoa e associa a um contexto que é a marca, que não interessa a marca, né? Então, imagine o seguinte, eu estou fazendo uma produção audiovisual, um filme, e aí ele aparece sem querer naquele filme, tá? A marca de uma roupa, ok? Então tá lá, o personagem tá vestindo uma roupa com uma marca estampada, certo? E aí esse personagem é um personagem mau, muito mau. Então tá fazendo uma ação muito ruim, né? É um bandido, é uma pessoa de má índole, tá fazendo ali tá atuando ali como um personagem, então um vilão, tá? O que acontece? Aquela marca se sente lesada pelo fato, tá? Da sua imagem estar sendo associada a um contexto negativo, a um público-alvo que talvez não seja o seu público consumidor, né? E aí a marca pode processar aquele produtor do audiovisual por estar fazendo isso, entende? Pode processar o produtor do audiovisual porque está associando aquela marca sem autorização e sem licença a um contexto que não é conveniente para a marca. Então, olha aí a responsabilidade também de quem trabalha com cultura, né, com produções audiovisuais, com fotografia, com imagem, de não veicular marcas registradas sem o devido licenciamento, sem a devida autorização. Ainda que seja, tá, uma aparição que a gente chama assim eventual, né? Ou seja, esporádica, enfim, foi espontânea, tá? A marca pode até considerar que aquilo foi uma mídia espontânea, mas ela também pode se sentir ofendida. Como a gente nunca sabe qual vai ser a reação do titular, é melhor não utilizar, tá, gente? Toda vez que a gente vê numa produção audiovisual uma marca grandona, estampada, aquilo é publicidade, tá? Aquilo foi devidamente licenciado, aquilo ali custou dinheiro, aquilo ali foi combinado e foi acordado, tá certo? Porque isso vale dinheiro, né? Esse é um mercado, é um business aí muito importante, que é o do marketplace, que é o da veiculação de marcas, né? Da trademark. Então isso tem que ser tudo licenciado. O Tom pergunta assim, se uma empresa entra em falência e sem perceber eu usar a sua marca, há algum problema nisso, tá? Na verdade, Tom, independentemente da empresa estar em falência ou não, tá? Ela vai ter o direito, pelo menos, de fazer a gestão da sua marca. Ela pode impedir que a pessoa utilize ou não a marca. O que acontece quando uma empresa entra em falência? Quando ela entra em falência, o que acontece é que todas as dívidas dela são suspensas, tá? E também as atividades comerciais dela. Então, todas aquelas pessoas a quem aquela empresa deve, elas ficam sem receber, junta-se todos os bens da empresa naquele processo judicial que é movido, tá? Então é importante saber que a falência é um processo judicial. E aí todos os bens da empresa, eles são ali catalogados, digamos assim, tá? Para que possa se conhecer o valor do patrimônio dessa empresa que faliu. Depois esse patrimônio é levado a leilão e a partir do leilão dos bens usa-se o dinheiro para poder pagar a todo mundo a quem a empresa deve. E existe uma ordem desse pagamento que começa pelos funcionários, depois o governo, né, que tem os seus impostos a receber, até chegar aos clientes, que são os últimos lá a receber, se sobrar dinheiro, né? Então, mais uma vez aqui uma mudança de foco, mas só para responder a pergunta, né? Nós podemos fazer depois uma live também sobre esses processos aí de direito empresarial, como é que eles acontecem, mas independentemente da empresa estar em falência ou não, ela tem o direito, tá, de lutar pela marca. A diferença é que se ela tiver adimplente, ela mesma vai lutar pela marca. Se ela tiver num processo de falência, ela vai ter uma pessoa para fazer isso, que se chama síndico da massa falida.
Ok? Então, pessoal, voltando aí à questão das marcas, a gente tem que atentar para a importância da marca no mercado cultural, a importância de proteger, de registrar. Como é que se faz esse registro? É um procedimento administrativo, mas é de muita responsabilidade. Por isso é importante contratar ou um advogado ou um agente treinado pelo INPI para fazer isso, tá? Por que que é importante? Porque tem um monte de formulários para preencher, tem que preencher certinho e depois que a gente dá entrada no pedido de marca, todas as semanas o INPI solta um informativo que diz a movimentação das marcas que estão tramitando lá dentro. Então o titular da marca tem que acompanhar esse informativo e seguir todos os passos e procedimentos que o INPI coloca lá. Se o titular perder a publicação de um desses informativos, ele pode perder o registro da marca. Infelizmente, o INPI não notifica ninguém de que a marca teve um andamento, por exemplo, que está faltando um documento, por exemplo, que alguém se opôs ao registro da marca e é preciso se defender. Então é preciso que a pessoa mesmo acompanhe e faça os procedimentos que o INPI pede, tá? Então, a grande questão aí é que a maioria das pessoas que tentam registrar a marca sozinha entram com o pedido, depois ficam esperando o INPI entrar em contato. O INPI não entra em contato com ninguém, tá, gente? Se alguém receber alguma carta aí do INPI, isso é fraude e existe uma fraude muito comum, que é de umas empresas aí do mercado ficarem mandando carta para as pessoas e falar que é o INPI que está pedindo para registrar ou para entrar com um documento ou para pagar um boleto. Não existe. Tá? Todos os boletos do INPI são guias de recolhimento da União que são retirados no site do INPI pelo titular da marca ou pelo procurador, que é o advogado, tá? Então, assim, não caiam nessa, ok? Então, é recomendável que vocês tenham uma pessoa para registrar, né? Porque esse registro requer um acompanhamento. E o registro da marca, ele dura de um ano até 2 no máximo para a sua obtenção. Nossa, mas 2 anos para eu registrar minha marca? E aí? Eu não vou poder usar? Sim, eu vou poder usar, tá? Desde o momento em que eu dou entrada no pedido e o pedido é publicado no site do INPI, tá? Esse é o primeiro passo, acontece aí uns 15 dias depois que eu dou entrada no pedido, eu já posso utilizar aquela marca, tá? Deixa eu interromper aqui um pouquinho para responder a pergunta do Albert aqui. Que bom que você está aqui com a gente, Albert, né? A gente já fez uma live junta, foi muito legal. Então ela diz assim, exemplo, Elisa, em uma foto, digamos, interessante, fazendo um direcionamento artístico e ela aparecer em uma divulgação de uma marca, cabe no mesmo processo? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, Alberto. Você pergunta assim, se eu pego uma marca e faço um direcionamento artístico, né? Ela aparece, esse direcionamento aparece na divulgação de outra marca. É isso que você está perguntando? Se cabe um processo? Não sei se eu entendi muito bem aí a sua pergunta. Você podia refazê-la para a gente aqui para eu entender melhor. A questão é assim, as marcas, elas são patrimônio das empresas, então elas não podem ser utilizadas, tá? Não podem mesmo em nenhum contexto que não haja autorização. Se ela for utilizada, tá? E sem autorização, mas o titular da marca entender que não houve uma lesão de direitos, pelo contrário, que houve até uma divulgação daquela marca, que aquilo trouxe clientes, etc., aquilo vai ser considerado uma mídia espontânea, e sendo uma mídia espontânea, o titular da marca não vai ter interesse em processar, embora ele possa fazer isso, ok? Então ele não vai processar porque não há interesse. Agora, se ao contrário, ele entende que a utilização daquela marca, né, porque apareceu ali espontaneamente na foto, na produção cultural, no audiovisual, se ele entender que aquilo lesou os direitos dele, que por qualquer motivo que seja, tá, gente? Porque essa questão da honra, ela é muito subjetiva. Para cada um, o conceito de honra é um. Então, a empresa que é titular da marca diz assim, não quero a minha marca associada a esse tipo de contexto, a esse tipo de produção, a esse público-alvo, né, a esse roteiro que está sendo desenvolvido. Então, ele pode processar. O titular da marca pode processar por dano moral, olha só, dano moral à reputação da marca. Olha que interessante. Não é nem a reputação do artista que é o dono da marca, é dano moral à marca. A marca carrega significado. Ela carrega
o conteúdo da empresa, a história da empresa ou daquele artista, né? Ela representa, ela tem uma força de signo. O que é o signo, né? Lá na semiótica, o signo é a representação de tudo que existe. E a marca, ela é uma representação gráfica, né, de uma carreira, muitas vezes, que foi construída, né, ou de uma trajetória profissional. Então, esse é o significado dela, e por isso o direito a protege, né, com tanto cuidado. Tem uma lei específica para isso, tem um procedimento para registrar próprio, né, e tem uma expertise por trás disso. A gente tem profissionais que fazem essa gestão também das marcas, fazem a criação. Outra coisa muito importante aí para os designers, os publicitários, quando vão criar uma marca, não adianta nada criar uma marca linda, maravilhosa, que não é registrável junto ao INPI, porque já existe outra marca igual ou parecida lá. Então não adianta saber muito de estética, né, de criação, se não tiver esse respaldo jurídico, se não entrar lá no site do INPI e não fizer uma pesquisa no banco de marcas para ver se não tem outra marca igual ou parecida já registrada. Estão entendendo? Tá? Isso é muito importante. Aí a parte tecnológica, né, e a parte artística tem que caminhar de braços dados com o direito, né? Tem que caminhar de braços dados com a legalidade do registro. Por quê? Aí não adianta, quando aquela empresa que encomendou a marca for registrar, ela vai ver que a marca não é registrável. Não sendo registrável, não tem exclusividade de uso, qualquer pessoa pode utilizar, e outras pessoas podendo utilizar, acabou-se o significado de propriedade sobre esta marca. Estão entendendo o quanto isso é importante, né? Eu percebo, assim, na minha militância aí no campo das marcas, eu faço registro de marcas, eu faço essa gestão de marcas, eu faço inclusive uma coisa que eu acho bacana, que é a proteção após o registro, porque mesmo após o registro, alguém pode tentar entrar com um pedido de marca parecido com aquele, né, que você está defendendo. E você pode se opor a esse processo de registro, ajudar o INPI a identificar que aquela nova marca é uma violação a uma marca já existente. Então existe um recurso para isso, que é o de oposição, né, a outras marcas. Então, as marcas dos meus artistas que eu gerencio, eu fico de olho, porque se eu percebo que outra marca está dando entrada parecido, a gente vai lá se opor para defender preventivamente aquela marca, tá? Então eu percebo na minha militância e no campo das marcas que os artistas em especial ainda ligam pouca importância a isso. Tá? E talvez até assim os produtores culturais também, não sei se por desconhecimento, por confundirem um pouco aí as marcas, né, com relação aos direitos autorais, parecem coisas semelhantes, não são, tá, pessoal? Não são. São leis diferentes que regulam esses dois campos, né? A marca está no campo empresarial, está no campo comercial, ela está diretamente ligada a negócios, a business. O direito autoral já está num campo mais artístico, cultural, né, de proteção independentemente de um órgão público, né? No direito autoral, qualquer prova com data é considerada válida. No campo das marcas, não. Se eu não tenho registro, eu não sou dono, e o registro só pode acontecer no INPI. Então, eu tenho diferenças muito importantes com relação a esses dois campos, tá? De divulgação. Alberto, eu não sei se eu Albert, desculpa, eu não sei se eu respondi a sua pergunta. Eu te respondi? Eu não vi, não consegui ver aqui se você colocou de novo, né? Deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver agora, ó. Se uma fotografia estiver em uma divulgação de uma marca, ok. Se uma fotografia está na divulgação de uma marca, por exemplo, gravaram um comercial e apareceu uma fotografia tirada por alguém. Tá. Agora eu entendi a sua pergunta. Você está colocando o direito autoral no mesmo exemplo que eu dei da marca, né? Então tem lá uma produção audiovisual ou uma fotografia e em vez de aparecer uma marca lá dentro, aparece uma obra autoral, que é uma fotografia, certo? Tá. E aí? Aí, pessoal, o autor da fotografia vai poder processar do mesmo jeito, tá? O autor da fotografia vai poder processar, porque nesse sentido ele pode defender a sua obra autoral do mesmo jeito que o titular da marca pode defender a sua marca, ok? O autor da fotografia, ele é considerado titular de todos os direitos patrimoniais e ninguém utiliza a obra dele no contexto de outra obra sem pedir autorização, tá?
Então vale, nesse sentido, as duas propriedades, né, se parecem, a marca e a patente, a marca e o direito autoral, tá? Eles se parecem porque é assim mesmo que funciona, tá? Aquele que é titular, que é dono, vai defender aí a sua marca, tá? Ou a sua obra autoral, sempre que houver uma utilização incidental ou não, que é aquela utilização espontânea, sem querer, né? No fundo, né? Ou não, tá? Então, independentemente do tipo de uso, ele precisa ser autorizado. Uma coisa importante, gente, quando a gente fala de autorização, aí muita gente fala assim, ah, tá, mas fulano me deu autorização, eu conversei com ele, ele disse que sim. Tá aí mais uma dica, não vale autorização verbal, tá? Ah, mas é um amigo, ele nunca vai me trair, eu tenho certeza que ele não vai voltar atrás. Não adianta, nós estamos falando de business, nós estamos falando de direito, nós estamos falando de negócios, nós estamos falando de regra jurídica, tá? E as leis, tanto de marcas quanto de direito autoral, dizem que essas autorizações se dão por escrito. Não tem uma forma própria de se fazer. Eu posso fazer um documento de computador que diz com linguagem clara, simples, inteligível, o que está sendo autorizado, tá? E a licença de uso nada mais é do que uma autorização de uso, tá? Então eu posso fazer de uma maneira simples, mas eu tenho que fazer por escrito e as partes precisam assinar, ok? E vejam que eu falei as partes, tanto quem está cedendo, que a gente chama de cedente, quanto quem está recebendo essa autorização de uso, tá? Que seria o cessionário. Para usar uma linguagem mais apropriada, o ideal seria licenciante e licenciado, tá? Por quê? Porque a cessão é a transferência da titularidade. Ela também pode acontecer, tá? Eu posso vender a minha marca para alguém. Se eu vender mesmo, aquela pessoa passa a ser dona da minha marca. Eu não posso mais usar e só ela utiliza. E aí, inclusive, eu vou ter que ir lá no INPI e transferir a titularidade junto ao INPI, tá? Aí eu vou ter um cedente, que é quem está cedendo, e um cessionário, que é quem está recebendo essa marca, ok? Agora, quando eu só estou permitindo que a pessoa utilize a minha marca, tá? Eu estou fazendo uma licença de uso, né, uma autorização de uso, uma simples autorização, eu não estou cedendo a titularidade da minha marca, não estou transferindo, eu estou permitindo que usem, aí não precisa registrar junto ao INPI, porque não está havendo mudança de titularidade, né? Mas eu preciso fazer um documento escrito, que é uma autorização de uso ou licença de uso. Eu vou ter o licenciante, que é quem licencia, né? Ou seja, quem permite o uso, quem é o titular e permite o uso, e vou ter o licenciado, que é quem está recebendo aquela autorização, né, a título gratuito ou oneroso, quer dizer, pagando ou de graça, tá? Mas está sendo permitido o uso por aquela pessoa. Por escrito, tá, pessoal? Por escrito. Documento simples, não precisa ter juridiquês, não precisa ter coisas que ninguém entende, mas por escrito. Vai dizer qual é a finalidade daquele uso. Para que vai usar, né? Se vai pagar ou não, por quanto tempo, onde aquela marca vai circular, né? Em que contexto. Então, tudo direitinho, bem sinalizado, para que não haja dúvida sobre aquela utilização que está sendo autorizada, tá? Por escrito. E aí, muitas vezes, quando os clientes me procuram, né, já não aconteceu nada disso e a gente já tem uma grande confusão no que se refere às marcas. Ah, outra pessoa está utilizando a minha marca sem não me pediu autorização, está causando uma confusão, o cliente dela está me ligando, achando que a minha empresa é ela, que ela é a minha empresa. Enfim, isso acontece, gente, todos os dias, todas as horas e vai parar nos tribunais, assim, recorrentemente. Eu atuo também como perita judicial nessa área de propriedade industrial, de marcas, e já fui muitas vezes chamada na justiça para poder fazer essa diferenciação, para explicar para duas partes que estão ali brigando por um uso de marca, que a marca registrada que é a marca que vai prevalecer, né? Que não adianta eu usar um nome a minha vida inteira, né, de forma comercial e achar que aquele nome é meu, porque é um nome fantasia. Tem o mito do nome fantasia. Nome fantasia é um apelido comercial que a junta comercial permite que você coloque lá, mas o nome fantasia não tem nenhuma proteção jurídica. Ele é meramente um apelido. A gente pode até fazer uma analogia com o apelido de pessoa física.
O apelido não é só um nome que a gente escolhe utilizar e que não tem registro, não tem proteção, né? O meu apelido é Elis. Então, eu não posso impedir que outras pessoas se auto-apelidem como Elis também, que utilizem, né? Mas no meu meio, né, as pessoas que me conhecem sabem que é desta Elis que estamos falando, né? Então, o apelido, ele é uma forma de identificar, sim, o negócio, o estabelecimento, né? E é chamado de nome fantasia, tá, pessoal? Mas não tem proteção. Não tem proteção nem exclusividade nenhuma. Para ter proteção, tem que ser convertido em marca junto ao INPI. E aí presta atenção, porque não é junta comercial, é INPI. A Andréia tá aqui com a gente online. Andréia, me dá um retorno aí de hora, porque eu tô sem relógio aqui. Hoje eu tô fazendo a live, a transmissão de um outro local, tá, gente? Para ver se a gente melhora a nossa qualidade técnica, né? A gente teve uns probleminhas de delay aí, de atraso do áudio do vídeo, tá? E aí eu acredito que já esteja aqui na hora da gente encerrar, né? Mas olha, é uma pena, porque esse assunto dá pano para manga, assim como todos os assuntos que a gente vem trazendo para vocês, pessoal. Assim, são assuntos que a gente debate, discute, né, em eventos, na nossa lide diária de advocacia, nos textos jurídicos, no mercado. Então, assim, são muito interessantes, tem muitos cases, muita coisa legal para a gente trazer e compartilhar com vocês, né, aí com vocês. E é por isso que a gente agradece muito a Talentos por estar abrindo, né, pra gente esse espaço aqui do Dr. Elis Explica, tá ajudando na divulgação, para que a gente possa chegar ao máximo de pessoas possível, né? Acho que essa é a grande missão, é isso que a gente está buscando aqui nesse momento, tá? Bom, pessoal, queria saber se ainda tem alguma dúvida, mais alguma participação, tá? Estamos aí com uma programação do Dr. Elis Explica para toda quinta-feira, né? Quinta-feira que vem a gente vai trazer um outro tema novo para vocês. A gente está sempre divulgando aí para vocês com antecedência o tema, né? E esperamos que vocês estejam conosco nos prestigiando. E vamos continuar esse bate-papo aí sobre as marcas, tá? Vamos continuar lá nos comentários dessa live, que vai ficar tanto aqui no canal da Talentos, né? @talentosproduções, quanto no meu perfil, tá? Que é o @elis.adv.br. Então a live vai ficar gravada lá. Então vamos conversar por lá, vamos conversar pelo direct, vamos valorizar as marcas, vamos entender a importância das marcas aí na nossa vida, a relevância dela para a gestão das nossas carreiras, né? E das nossas empresas, empreendimentos, negócios na área cultural. Lembrando que precisamos profissionalizar esse mercado cada vez mais. É isso que o momento está nos exigindo, é isso que cada vez mais está sendo buscado, inclusive pelo nosso público, né? Pelas pessoas que hoje já entendem a cultura como um mercado mesmo, que precisa ser valorizado e precisa ser profissionalizado, tá? Contem comigo para isso aí, né? Tô aqui com vocês. Prazer enorme aqui ter realizado essa live com vocês. E até quinta-feira que vem, se Deus quiser, e estou à disposição de vocês, tanto no meu perfil quanto aqui no perfil da Talentos. Tá bom, pessoal? Ótimo dia para vocês, tudo de bom e até quinta-feira que vem ou a qualquer momento aí, na medida em que surgirem novidades nesse cenário também, eu posso fazer pequenas lives. Eu tenho feito isso, principalmente lá no meu canal, no meu perfil, tá? O @elis.adv.br. Tenho feito aí de vez em quando umas pequenas lives para contar novidades aí do mercado que eu tive acesso, tá bom? Tchauzinho, pessoal. Até mais, até semana que vem.